Sejam bem-vindos, esse é o Conversa Futura, um projeto educacional sobre futurismo. Então, conversas para especularmos o que será de nós daqui para frente. E a nossa primeira temporada tem como tema guarda-chuva: que guerra é essa? Afinal de contas, que cenário é esse que se desenha à nossa frente e o que vai acontecer conosco depois que essa guerra passar? Se ela vai acontecer, se vai passar, quanto tempo vai durar, o que está acontecendo? Meu amigo Saul, que guerra é essa? Olá, meu amigo Ronaldo. Pois é, né? Que guerra é essa? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder aqui, né? Fazendo sempre assim, especulando sobre uma possível terceira guerra mundial, que a gente não sabe se vai acontecer ou não, mas traçando assim cenários plausíveis, né? Com base assim em tendências atuais e históricos passados, né? Então, pensar um pouquinho que tipo de guerra seria essa, quais seriam os gatilhos, né? Será que vai ser uma guerra assim de geopolítica clássica, com enfrentamento, choque entre as grandes potências, uma guerra cibernética, informacional, guerra no espaço, ou seja, né, biológica, pandêmica, ideológica, né? Então é tudo isso que a gente vai especular aqui e é pensar em cenários futuros e refletindo um pouquinho a mais, né? A gente vai fazer aquilo que dizia o Yves Lacoste, a geografia. Isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. E a gente vai fazer o quê? A gente vai usar a geografia para especular sobre a guerra. Aproveitar essa história de geografia. Então já vamos nos apresentar. Eu sou o Prof. Ronaldo, sou professor de geografia, aí com experiência em educação básica e especializado, muito mais focado, meu tema de estudo é na área econômica. E essa área tem sido amplamente abalada por esses choques acontecendo aí entre grandes potências. E eu também estou ansioso para saber. Imagina, para alguém da economia em que a previsibilidade é algo tão essencial, como é que a gente fala de um cenário de conflito? Beleza, então deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Saul, tá? Fui forjado a ferro e fogo aí na sala de aula de cursinho para vestibular, mas também aí educação básica, principalmente ensino médio. E o que me atrai bastante é a geopolítica, né? A geopolítica é o meu maior campo de interesse. Eu vou trazer um pouquinho daquilo aí que eu estudei, que eu acredito aí, para dentro das nossas discussões. Amigo Saul, para nós começarmos, a pergunta que não quer calar: por onde começar? Como é que nós começamos a fazer esse exercício de futurologia sobre guerra? Qual o caminho? Pois é, eu acho que a gente poderia pegar uma reflexão que eu acho bem atual, né? Que é uma frase, uma resposta que é atribuída ao Albert Einstein, que alguém teria perguntado para ele o seguinte, que armas se usariam numa terceira guerra mundial? E a resposta dele teria sido, não sei com que armas a terceira guerra mundial será lutada, mas a quarta guerra será lutada com paus e pedras. Eu acho que esse seria um ponto de partida das nossas reflexões. O que eu entendo desta frase é que na cabeça do Einstein tinha uma gigantesca angústia aí. Que guerra é essa? Terceira guerra mundial, ciência, política, e essa união entre avanço tecnológico, escala, armas nunca antes vista, poder de destruição. Que angústia gigantesca essa. E aí, me diz aí, Saul, essa angústia permanece hoje? Que caminho nós podemos tomar? Olha, não tenha dúvida, eu acho que a mensagem dele assim é poderosa, né, até nos dias de hoje. Então ele especula o que seria uma terceira guerra mundial, até com algo a mais do que seriam as armas nucleares que foram usadas aí na Hiroshima e Nagasaki, né? Então ele fala que uma destruição em massa teria um potencial assim devastador, né? Então, por exemplo, a civilização como conhecemos hoje poderia ser destruída, a infraestrutura tecnológica e social da humanidade seria reduzida a ruínas. E sei lá, eu acho que os sobreviventes veriam uma condição tão primitiva que uma eventual quarta guerra mundial só restariam armas rudimentares como paus e pedras. Eu acho que essa mensagem, com tudo que a gente acompanha aí nas mídias, né, em canais oficiais, eu acho que ela está muito atual ainda. Eu vou ter que concordar contigo que é inevitável pensar nessa angústia do Einstein, porque, de fato, imagina, ele advertindo sobre o poder destrutivo da ciência,
dessa ciência utilizada no campo de batalha, e não adianta, acaba sendo, na parte dele, uma visão futurística e ao mesmo tempo muito pessimista em acreditar que talvez os responsáveis globais por tomar essa decisão não teriam a racionalidade, a intenção de dar um freio a isso. E a nossa dúvida central acaba permanecendo, né? Será que virá esta guerra de grandes proporções por aí ou não, né? Aí eu aproveito para encaixar um tema mais cultura pop, então, que é o filme que me impactou bastante, que foi o filme Oppenheimer. Então, um filme do Robert Oppenheimer, relatando lá toda a questão do desenvolvimento da bomba atômica, os seus avanços, retrocessos, as questões éticas, tudo, né? E tu viu esse filme, Saul? O que tu achou dele? Vi sim, gostei muito, né? E assim como essa frase que eu falei do Einstein me impactou bastante, porque eu concordo com tudo que tu comentou, ela mostra aí, né, algo que a gente vê hoje, uma ciência sem ética, né? Os senhores de guerras e armas cada vez mais, né, deixando de lado a diplomacia, então eu consigo enxergar tudo isso. Mas a minha curiosidade é, por que essa frase te impactou tanto? Por que essa? O tema, né, do filme inteiro, não só uma frase, mas o tema do filme ele pega bastante pra mim, e a frase central do filme, aquela eu sou a morte, né, o destruidor de mundos. Então, encarar de frente, ser talvez o responsável, um dos responsáveis por acabar completamente com o mundo. Qual é o ser humano que está preparado para pensar sobre algo dessa magnitude, né? Então é toda a história de milhões de anos sendo colocada, milhões de anos sendo apagada para sempre. Então veja o peso disso tudo, né? Então, para mim, me bate muito forte, porque o livro de onde foi tirada essa frase, né, o Bhagavad Gita, um livro hindu, ele é um livro que eu me lembro de ouvir pedaços dele, então trechos dele, quando eu e a minha esposa fazíamos yoga, em um livro que tem uma infinidade de pensamentos sábios, e ele sendo trazido na parte do filme, nesse contexto, né, nos faz refletir sobre uma sabedoria necessária, e a dúvida se temos ou não, né, uma sabedoria necessária para um mundo em que há nas mãos de alguns o poder de acabar com ele para sempre. Olha que coisa assim interessante e ao mesmo tempo amedrontadora, né? Então, para mim, acaba que, para um exercício de futurologia, o que vai acontecer, né? Que guerra é essa? Um ponto central que precisa ser analisado é tecnológico. Que guerra vai ser essa? É uma guerra de armas leves? É uma guerra de tanques? Que guerra é essa? Do ponto de vista de tecnologia, o que vem à tua cabeça? Eu acredito que a tecnologia vai ser fundamental, né? A gente pensar numa guerra futura, é impossível descartar a tecnologia. Eu acho que vai ser uma guerra, talvez com poucos tanques, né? Com poucas armas leves, como tu comentou. Eu acho que vai mais para um lado, assim, ó, uma guerra cibernética, iônica, né? Até uma guerra atômica, né? Ou, sei lá, uma guerra supersônica. Eu acho que ela vai muito mais por esse viés tecnológico do que por qualquer outro viés. Mas é claro que a gente pode especular outras coisas. Teria alguma coisa a mais que tu encaixaria além da tecnologia? Confesso para ti que o que me pega muito é o viés cultural dessa guerra. Porque as guerras, elas deram origem a muitos movimentos culturais, e elas lidam também com o quanto a população, especialmente aqueles que irão para o fronte da batalha, estão entendendo o que está acontecendo e estão de acordo, estão dispostos a trabalhar, que valores que serão retomados, forjados ou até esquecidos em um novo conflito de grandes proporções. Sem contar também, acho que acabou a gente passando também um pouco por isso, esse viés político. Então, quem são essas pessoas que acumularam um poder de tal magnitude que hoje nós estamos especulando um futuro possível, provável, impossível, talvez até meio absurdo? Os termos que tu usasse, será que nós estamos falando de uma guerra cibernética, iônica, supersônica, atômica?
Então, que termos são esses? Como que nós vamos entender esse novo conflito, né? E aí eu te pergunto, então vamos para a rodada meio cultura individual, né? Então assim, há uma parte mais pessoal que é, eu não fiz serviço militar, Saul. Então, eu não conheço os meandros dos quartéis, nem sequer do Exército Brasileiro. E eu quero saber da tua experiência. Tu já foi pra guerra, Saul? Não fui pra guerra, né? Eu acho que a nossa guerra, a guerra é do cotidiano, né? Mas eu prestei serviço militar, sim, né? Quando tu falou de armas leves, aí eu já me lembrei, né? Eu usei aí na realidade, uma evolução do AK-47, que é o HK-33, eu servi na aeronáutica e era a arma, né, que se usava, arma leve, então era treinado, montar, desmontar, lubrificar e atirar com essa arma, então eu já tive algumas experiências assim, né, e foram experiências boas. Acho que esse núcleo militar ainda faz parte da minha vida, grandes amigos que eu fiz ali, e muitas vezes eu consulto eles, né, porque antigamente a geopolítica ela ficava só dentro do núcleo militar, né, depois que ela passou com o tempo a vir para outras especulações, universidades, até um domínio aí de quem busca, né, um domínio público de assuntos como esse. Então, acho que é isso. AK-47, hein? Que tema é esse? A pergunta que fica, tem foto do Saul segurando um HK? Eu tenho uma foto segurando lá, o HK-33 tenho sim, né? Olha, mas essa é uma história longa pra te contar, tem bastante. Se é uma história longa, eu acho que essa é uma bela história para nós iniciarmos a nossa próxima conversa futura. Então espero que tu tenha gostado desse nosso dropzinho, episódiozinho inicial de abertura, em que, já vou deixar o gancho, hein? O nosso próximo episódio, o episódio de fato, para nós nos aprofundarmos em um primeiro passo desta guerra que está por vir, ou não. Então, nesse nosso exercício de futurologia é cibernética, iônica, supersônica ou atômica. Que guerra é essa? Pois é, que guerra é essa? Então, gente, hoje é um convite, né? Espero que a gente tenha conseguido trazer aqui um pouco da curiosidade, mostrar um pouco do que a gente vai especular daqui para frente. E não tenha dúvida, né, que a gente vai tentar pegar tudo que se fala na atualidade aí para mostrar a guerra, mas sempre olhando também para paz, né? Não esquecendo do trabalho diplomático que é feito, das dissuasões, né, que são feitas em relação à guerra. Então a gente vai trazer assim todo um cenário e eventualmente alguns convidados, né, Ronaldo? É isso aí. Então, muito obrigado para ti que permaneceu conosco até aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Conversa Futura. Um abraço, até a próxima!